Na primeira parte da resposta à crítica das fontes, nós vimos que o uso de títulos divinos para o Deus de Israel, para o Deus que cria o mundo e que chama Abraão e seus descendentes para o representarem, não indicava fontes diferentes, mas ambientes literários específicos do Pentateuco. Também vimos que as chamadas narrativas duplicadas, que aparentemente se referiam a uma única situação, mas que foi contada de maneiras distintas, também elas não se justificam como tese da crítica das fontes. Nós vimos que essas narrativas elas não foram duplicadas, elas de fato aconteceram em momentos diferentes ou da vida de Abrão ou em momentos diferentes da vida de Abrão e depois de Isaac. Agora, continuando a nossa resposta, nós também observamos, quando tratamos das fontes, que os críticos das fontes falam que o Pentateuco exibe teologias em conflito ou perspectivas diferentes de Deus, cosmovisões distintas ou conflitantes uma com a outra. Por exemplo, a questão do local de adoração, como teologias diferentes dentro do Pentateuco, né? Eles pegam, por exemplo, Êxodo 20 e 24, que fala de vários lugares de adoração, que diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Os críticos usam esse texto para contrapor a Deuteronômio 12, 13 e 14. Então, o texto de Êxodo 20 e 24 seria uma fonte que defenderia a adoração de Deus em vários lugares, em várias cidades possíveis, em vários núcleos de adoração, ao passo que Deuteronômio 12, que seria a fonte deuteronomista, defenderia um lugar centralizado de adoração. Veja, por exemplo, Deuteronômio 12, versículos 11, depois 13 e 14. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, o vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas um lugar que o Senhor escolher, numa das duas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos. Então, enquanto Êxodo 20 e 24 fala de em todo lugar que Israel poderia adorar a Deus e prestar um culto ali num altar específico, Deuteronômio fala que eles não poderiam adorar em todo lugar que vissem, mas apenas um único lugar que Deus escolhesse. Seriam fontes diferentes que defendem dois tipos de adoração? Obviamente que não. O que nós temos em Êxodo 20 e 24 é a perspectiva de um povo peregrino, de um povo que ainda está caminhando no deserto, de um povo que está tendo um encontro com Deus no Sinai, mas ainda vai ter uma caminhada rumo à terra da promessa. Então, em Êxodo 20 e 24, era legítimo falar de mais de um lugar de adoração, porque o tabernáculo que futuramente seria construído não ficaria em um único lugar, mas seria erguido, levantado em vários lugares diferentes. Então, em todos esses lugares, Israel poderia adorar e sacrificar a Deus. Por outro lado, Deuteronômio já é Moisés falando com o povo que está prestes a entrar na terra da promessa. Eles estão na planície de Moabe, eles vão atravessar o Jordão e vão se estabelecer numa terra. Quando eles se estabelecessem numa terra, Deus queria que eles adorassem a Deus em apenas um lugar, o lugar central de adoração, para que Israel não se contaminasse com os seus vizinhos cananeus que adoravam Baal em vários lugares diferentes. Então são perspectivas de momentos diferentes. Israel está no deserto peregrinando, ele pode adorar a Deus em vários lugares. Israel está prestes a se estabelecer na terra da promessa, ele deve adorar a Deus em um único lugar. Um outro aspecto das perspectivas é também a questão da escravidão. Muitos estudiosos da fonte vão dizer que Êxodo 21 é uma fonte diferente, que ela é mais rígida, menos humanitária, e Deuteronômio 15 traz uma fonte mais humanitária para se tratar o escravo ou a escrava. A ideia básica é que enquanto Êxodo 21 admitia a libertação de homens escravos no ano de jubileu, no 7º ano, Deuteronômio admitia a libertação tanto de homem quanto de mulher escravos nesse 7º ano. Então, Êxodo 21, versículos 2 e depois o 7, diz o seguinte: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta
como os escravos homens. Então, aqui os críticos pegam esse texto, esse trecho de Êxodo 21 e diz, está vendo? O escravo homem podia ser liberto, mas a escrava mulher, não. Ao passo que Deuteronômio 15:12 diz, se o seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. Deuteronômio 15 é visto como um texto que não discrimina, que não faz distinção entre escravo homem e escravo mulher e declara a libertação de ambos. Como entender esses textos? Esses textos parecem apresentar uma certa oposição de ideias ou uma discriminação que está presente no capítulo 21 e não está presente no capítulo 15. Isso não precisa ser entendido como contradição ou como oposição, mas deve ser entendido de uma outra forma, de uma maneira que é complementar, plenamente compreensível. Veja, no capítulo 15, quando Moisés trata da relação do senhor e do escravo, Moisés ele está focalizado no Deuteronômio 15 no processo de libertação. Então ele diz que no 7º ano, lá no versículo 12, né, no 7º ano o escravo deveria ser liberto. Depois no versículo 13 ele diz, olha, mas não vai mandar o seu escravo de mãos vazias, afinal ele serviu você por 6 anos, seja homem, seja mulher. E aí no 14, você tem uma orientação específica do que poderia ser dado para o escravo. Né? Tanto a questão de rebanho, de animais, como uma fonte de renda ali para ele, quanto comida para ele se alimentar. E por fim, o versículo 15 termina lembrando, né? Claro que tem uma continuidade ainda, mas o versículo 15 apresenta uma síntese dizendo, vocês também foram escravos, vocês também serviram ao faraó, mas Deus agiu com bondade com vocês e os libertou do Egito. Então, assim como Deus foi bondoso com vocês que eram escravos, sejam bondosos com aqueles compatriotas hebreus que servirem vocês como escravos, como servos durante 6 anos. Libertem homem e libertem mulher. Quando nós olhamos para Êxodo 21, nós percebemos que quando se trata da escrava mulher, o texto parece estar abordando uma especificidade que Deuteronômio 15 não está. Deuteronômio 15 está falando de escravos em geral, de homens e mulheres que trabalham, que servem numa casa em funções diferentes. Quando nós chegamos em Êxodo 21, versículo 7, nós percebemos que o texto de Êxodo 21 parece estar falando daquilo que chamaríamos ou designaríamos de escrava esposa. Veja, Êxodo 21, 7 fala de uma escrava que tem uma função distinta dos demais escravos. O versículo 8 diz que ela foi designada para o proprietário. Ou no versículo 9, que esse proprietário, que esse senhor que compra essa escrava, poderia designá-la para o seu filho. A ideia básica, então, é de uma escrava que é comprada para ser esposa do seu senhor. Tanto que esse senhor, ao comprar essa escrava que ele designa para si, conforme Êxodo 21, versículos 7 e 8, ele é responsável nos versículos 10 e 11 em suprir 3 coisas para essa escrava. Alimentação, roupa, algo que ele serviria para os escravos em geral, mas também ele deveria servir para essa escrava relações sexuais. A ideia básica, então, é que o texto de Êxodo 21 está falando de uma escrava que é comprada para ter a função de esposa desse senhor. Né? Talvez uma esposa com o propósito de gerar filhos. No caso, às vezes, da primeira esposa não conseguir gerar esses filhos. Esse tipo de situação poderia ocorrer e ele então compraria essa escrava que foi designada para ele e essa escrava então permaneceria com ele. Daí a ideia dela não ser liberta. Por que ela não seria liberta? Porque ele basicamente está casando com essa escrava. E o relacionamento do casamento do senhor com a escrava é um relacionamento permanente, diferente da relação desse senhor com outro escravo que tivesse algum outro tipo de função. Tanto que no versículo 8 de Êxodo 21, ele é proibido de vender essa escrava para uma outra pessoa, porque isso seria deslealdade com ela, já que em tese ele ele comprou essa escrava para casar-se com ela. A ideia básica, provavelmente do contexto ali de Êxodo 21, a partir do versículo 7, é de uma família pobre em Israel, que tem uma dívida grande e não tem como pagar uma dívida. Um homem rico interessado na filha
dessa família decide comprá-la e dar o dinheiro que essa família precisa para pagar a sua dívida alta. Quando ele compra essa escrava, ele compra já deixando ciente a família de que ela foi designada para ele, ou seja, para ser a sua esposa. De tal modo que, se ele não se agradasse dela, ele deveria permitir que essa moça fosse resgatada pela família de volta. Por isso o versículo 8 diz que ele não pode vender essa moça, mas deveria permitir que ela fosse resgatada pelos seus pais ou pelos seus irmãos. E se esse senhor não a tratasse devidamente com honra, como a sua esposa, não dando a ela roupa, comida e intimidade sexual, ela tinha toda a liberdade de ser, ela poderia ser liberta, ela poderia ser solta, ela não tinha mais obrigação de permanecer ali. Perceba que o texto de Êxodo 21 não está dizendo que a mulher não pode ser liberta, ela poderia ser liberta se desagradasse o seu senhor, se ele não gostasse dela, ela poderia ser resgatada pela sua família, ou se o senhor não cumprisse o papel devido, ela estava livre, não precisaria, esse senhor não precisaria receber dinheiro nenhum por ela estava automaticamente livre se ele não cumprisse o seu papel como marido. Então o texto não proíbe a liberdade da escrava, mas ele designa essa escrava para um papel diferente, o papel de esposa, e daí a permanência dela com o seu senhor. Mas veja, no Código de Hammurabi, parece lá no artigo 119 tratar de um caso muito parecido. O texto diz o seguinte, artigo 119 do Código de Hammurabi: se o senhor de escravos não conseguir atender a uma reivindicação de dívida e, portanto, vender sua escrava que deu à luz filhos dele, perceba, uma escrava que dá filhos para esse senhor. Esse proprietário da escrava deve pagar o dinheiro de volta ao mercador que a comprou e ela deverá ser libertada e redimida. O que nós temos nesse artigo 119 do Código de Hammurabi é a ideia básica de que esse senhor contrai uma dívida e, para poder pagar essa dívida, ele vende a escrava que era uma espécie de ou concubina ou esposa dele, tinha dado filhos. Por fazer isso, vender uma escrava que era sua esposa, ele deveria, então, como pena, pagar a pessoa que comprou essa mulher, dar o dinheiro de volta e deixá-la livre. Porque ele vendeu uma mulher que era sua concubina ou sua esposa. Ela é uma escrava especial, ela não pode ser vendida. E no caso em que ela é vendida, ela tem que ser comprada de volta e libertada. Veja a semelhança com Êxodo 21:8, que diz: se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, não deverá permitir. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Tanto o Código de Hammurabi quanto o Êxodo 21:8 entendem que uma mulher que é comprada para ter uma função, seja de concubina ou de esposa, ela não pode ser vendida para um outro senhor. Ela tem que ser tratada e cuidada devidamente pelo seu proprietário. E quando esse proprietário não cumpre mais o seu papel de marido para com ela, ela pode ser libertada, ela pode ser redimida. Então, o que nós temos em Êxodo 21 e Deuteronômio 15 não é uma contradição, mas são textos tratando de temas diferentes em relação à escravidão. No caso de Êxodo 21, uma mulher que foi comprada como escrava esposa. No caso de Deuteronômio 15, um texto tratando de escravos em geral. Não um escravo com uma função específica, mas escravos que trabalhariam para o seu senhor de maneira geral. Na questão de diferenças de estilo, de vocabulário e tudo mais, o que nós precisamos observar é que às vezes, né, que seria o quarto ponto aí, né, o que eles levantam, o pessoal da crítica das fontes, que estilos diferentes, vocabulários diferentes indicariam fontes distintas para textos no Pentateuco. O que nós precisamos observar é que aparece aí uma espécie de argumento circular. Em geral, os textos ligados a J ou Javé são textos mais narrativos. E os textos ligados, por exemplo, a P, são textos mais rituais ou listas genealógicas. Então, é natural que o estilo de um texto narrativo
seja diferente do estilo e até mesmo do vocabulário de um texto que tem uma prescrição ritual sobre um sacrifício que tem que ser oferecido. Não dá para esperar que o vocabulário seja idêntico. Só aí a base para se defender fontes diferentes na variação de estilo e vocabulário já cai por terra, porque funciona como uma espécie de argumento circular. Bom, não, usa essa linguagem aqui específica, tem que ser P. Usa essa linguagem aqui mais vívida, a narrativa tem que ser J. Ora, não é uma questão de autores diferentes, é uma questão de estilo literário distinto. Você está narrando um acontecimento, você vai usar uma linguagem específica, uma forma específica literária de descrever a situação. Você está descrevendo uma prescrição ritual, você vai usar também uma linguagem mais apropriada para isso. Uma genealogia, você vai usar uma linguagem apropriada para isso. Veja, o estilo vocabulário usado num editorial de jornal, que trata, por exemplo, sobre um tema político, tende a ser diferente do estilo do vocabulário de um texto nesse mesmo jornal que trata de um tema esportivo. Né? Então, temas diferentes vão gerar também estilos e vocabulários distintos. Não sei quantos de vocês já leram algum texto, por exemplo, do filósofo Luiz Felipe Pondé, ou da historiadora bastante respeitada da Lilia Schwartz, né, uma historiadora que tem vários textos sobre a história do Brasil. Certamente, tanto Pondé quanto a Schwartz, que já escreveram muitos livros populares, tanto na área da filosofia, no caso do Pondé, e de história, no caso da Schwartz, eles escrevem com uma linguagem mais acessível aos seus livros populares, né? uma linguagem mais compreensível, que cativa a atenção, tem um estilo que prende o leitor, que certamente é diferente da maneira como eles escrevem os seus textos acadêmicos, que tem que respeitar certas regras, que tem uma linguagem um pouquinho mais pesada. Então você pega um texto popular da Lilia Schwartz e depois um artigo acadêmico, você não vai dizer que são autores diferentes, você compreende que é a mesma autora escrevendo para públicos diferentes, com estilos distintos, porque são textos que atendem a necessidades particulares ou peculiares. Okay? Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve destacar. Um outro ponto é que quando nós comparamos com os textos do Antigo Oriente Próximo, nós percebemos, por exemplo, a questão da duplicação de nomes. Né? Muitos vão dizer que uma fonte específica lá em Êxodo 2, 17 a 21, usa o nome Reuel para o sogro de Moisés. E outra fonte lá em Êxodo 3, 1 e depois 4, 18 a 20, usa o nome Jetro para o sogro de Moisés. Então, nomes diferentes indicariam autores diferentes. Mas quando nós olhamos para a literatura do mundo do Antigo Oriente Próximo, nós descobrimos que era muito natural, às vezes, o mesmo indivíduo ser chamado de nomes distintos. Por exemplo, um comandante militar do Antigo Egito, às vezes é chamado no mesmo texto, um comandante ali do século XVIII a.C., ele é chamado de Sebeku, num texto, e nesse mesmo texto, um pouco mais à frente, ele também é chamado de Dja. Então, você tem o nome Sebeku e Dja para o mesmo indivíduo. A variação de nome não indica fontes diferentes, indica só que esse indivíduo às vezes pode ser chamado ou nomeado de uma forma distinta. Não é assim que acontece às vezes quando nós nos referimos a alguém que conhecemos, às vezes, por exemplo, podemos chamar essa pessoa pelo seu nome, às vezes pelo seu sobrenome, mas é o mesmo indivíduo, e é a mesma pessoa que está chamando esse indivíduo. Na estela do museu lá de Manchester, na Inglaterra, uma estela que remonta ao reinado de Sesostris III, do ano 1800, esse mesmo comandante Dja, ele descreve os seus inimigos com 3 palavras egípcias diferentes. Isso não quer dizer que para cada inimigo descrito de uma forma diferente você tem uma fonte distinta. Não, é a mesma fonte descrevendo inimigos diferentes. Isso explicaria, por exemplo, no texto de Gênesis 37, quando nós temos os mercadores que são chamados, por exemplo, ali, às vezes de ismaelitas e às vezes de midianitas. Você não precisa dizer, olha, quando é ismaelita é uma fonte X, quando é midianita é uma fonte Y. Não. Talvez Midianitas retrate aquela cultura mais nômade, de povos que caminhavam por aquela região
fosse do Levante ou até mesmo do deserto da Arábia, que caminhavam, que comerciavam e tudo mais. E ismaelitas pode indicar, então, a origem étnica desse grupo. É o mesmo grupo, a mesma fonte descrevendo esse grupo, usando classificações diferentes. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos destacar aqui, né? E nós vamos percebendo que o uso fixo de certos nomes, de certas palavras para fontes diferentes acaba gerando alguns problemas. Por exemplo, Êxodo capítulo 8 é geralmente visto como um texto da fonte J, javista. Mas o nome Arão é geralmente atribuído a uma fonte P, uma fonte sacerdotal. Mas em Êxodo 8, que é da fonte javista, aparece o nome Arão ali. E aí o que os críticos vão dizer? Não, veja bem, olha, isso daqui é uma inserção, é um acréscimo que o pessoal da fonte P fez no texto do J, para justificar suas ideias. Então, é óbvio que essa ideia não se sustenta, porque você tem uma espécie de contradição. Como é que o nome da fonte P aparece na fonte J? Por exemplo, em Êxodo 8:8 diz: o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, ou Yahvé, daí a fonte J, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. A ideia básica para esse pessoal da crítica é que o sacerdócio aronita, o ligado a Arão, só surge no período pós-exílico. Então, sempre que há uma referência a Arão, essa referência precisa vir depois do exílio. O problema é que essa hipotética fonte P depois do exílio, ligado ao nome Arão, entra em contradição quando nós encontramos num texto que seria mais antigo, já vista, lá do século X, esse nome Arão aparecendo. O que então sugere para nós que não há consistência. Nomes diferentes, fontes diferentes não têm consistência, porque naquilo que é uma fonte J aparece um nome que em tese seria da fonte P. Ok. Um outro ponto aí que nós precisamos destacar é que a tendência da crítica das fontes é sempre observar o Antigo Testamento, interpretar o Antigo Testamento com uma certa desconfiança. E esse é um problema dos críticos, é um problema da hipótese documentária, que não é acompanhada, por exemplo, quando nós olhamos para os estudiosos de áreas afins do Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, egiptólogos, assiriólogos, estudiosos de outros povos do Antigo Oriente Próximo tendem a tratar as suas fontes antigas com respeito e presumir que elas estão falando a verdade. Mas o problema é que os críticos, os estudiosos, céticos da Bíblia, sempre tratam a Bíblia desconfiando, achando que ela está escondendo alguma coisa. Então, por exemplo, durante muitos anos, Davi foi tratado como uma lenda, como um governante inventado pelo texto bíblico. Até que em 1993 encontraram em Tel Dan uma estela que tinha referência Beit Davi, uma referência à casa de Davi ou dinastia de Davi. E aí eles pararam de negar a existência de Davi, mas começaram a dizer que ele não governou sobre um império grande, governou sobre um reino pequenininho. Então, sempre essa resistência, sempre tratam a Bíblia com desconfiança, até que a arqueologia comprova aquilo que a própria Bíblia diz. É o que acontece com os heteus ou hititas da Bíblia. Sempre acharam que os hititas foram uma invenção do texto bíblico, da Bíblia hebraica. Até que no final do século XIX, um arqueólogo francês, escavando em Bogascoy, descobre que os hititas foram um império tremendo, poderoso, que fez frente ao próprio Egito. Então, essa desconfiança muitas vezes vai se mostrando injustificada. Um grande arqueólogo da Universidade de Liverpool, que escreveu livros muito interessantes sobre o Antigo Testamento também, chamado Kenneth Kitchen, ele faz uma crítica aos críticos da Bíblia. Ele diz, olha, é prática normal assumir a confiabilidade geral das declarações em nossas fontes, a menos que haja evidência boa e explícita do contrário. A falta de confiabilidade, desonestidade de um escritor ou traços tendenciosos, tudo isso deve ser claramente provado pela apresentação de evidências tangíveis e não meramente inferido para apoiar uma teoria. Na linguagem jurídica, nós dizemos que o indivíduo é inocente até que se prove o contrário. Mas o que os críticos fazem com a Bíblia é, eles consideram a Bíblia culpada até que se prove o contrário. Não é uma abordagem correta. E daí, basicamente, sempre tratar a Bíblia com
suspeita. O grande problema deles é que eles não percebem, por exemplo, que um homem como Moisés, que é descrito no livro de Êxodo como alguém que foi treinado na academia egípcia, que cresceu no palácio e provavelmente aprendeu também tarefas de um escriba, aprendeu a escrever e tudo mais, seria plenamente capaz de produzir textos como aqueles que nós encontramos no Pentateuco. Ora, escravos semitas que serviam os egípcios lá nas minas de turquesa no Sinai, eles eram capazes de escrever o alfabeto. Aliás, os textos mais antigos que remontam à criação do alfabeto, ou que remontam a textos associados ao alfabeto, são textos ligados a esses escravos semitas ali do Sinai, por volta do ano 1500. Em Ugarit, já no século XV, no século XIV, você tem textos que falam sobre Baal e sobre os deuses cananeus e os ciclos ali de textos religiosos. No século XIV, nós temos, até um pouquinho antes disso, século XIV, mais especificamente meados do XIV, nós temos as cartas de Amarna, mais de 380 cartas escritas para os faraós egípcios, Amenhotep III e Amenhotep IV, e várias delas escritas por governantes cananeus. Gente, se governantes cananeus tinham escribas capazes de produzir cartas, e Canaã era uma região periférica mais pobre naquela época, como é que um homem que cresce no Egito, no centro de poder, não seria capaz de escrever textos como aqueles que nós encontramos no Pentateuco? Há outros elementos que favorecem a autoria mosaica do Pentateuco. Por exemplo, se nós olhamos para Gênesis, nós percebemos que certas referências a alguns costumes que encontramos ali só poderiam ser escritas, essas referências só poderiam ser registradas por um autor que vivesse no segundo milênio antes de Cristo. Daí Moisés cabe muito bem para esse autor, e não um autor do primeiro milênio, como a maioria das fontes são colocadas. Por exemplo, o costume de gerar filhos por meio de uma escrava, e esse filho ser da esposa e não da escrava. A validade de testamentos orais pronunciados no leito de morte, o direito de herança para o filho que tivesse os ídolos do lar, no caso ali de Raquel, que rouba os ídolos do lar do seu pai. Todos esses costumes estão associados muito mais ao segundo milênio antes de Cristo do que ao primeiro, o que favorece a autoria de Moisés, que viveu no segundo milênio, provavelmente meados do segundo milênio antes de Cristo. Um outro ponto importante, quando nós olhamos para o livro de Levítico, ele pressupõe, por exemplo, o contexto ali do deserto, de caminhada no deserto, do povo vivendo no acampamento. Por exemplo, os sacrifícios descritos em Levítico, eles não são levados ao templo, ao Heihal, que era a palavra para templo. Eles são levados ao Mishkan, ao tabernáculo, ou ao Ohel Moed, a tenda do encontro. Então, o contexto ali é muito mais o contexto de uma tenda, de um tabernáculo móvel, e aí cabe muito bem ao período de Moisés, de peregrinação, do que o contexto de um templo, de um povo já vivendo num local fixo. É claro que os sacrifícios no templo depois seguem o modelo do tabernáculo, mas quando Moisés escreve, ele está pensando no tabernáculo. Os leprosos em Levítico devem viver fora do acampamento e não fora da cidade. Se o texto levítico tivesse sido produzido durante já o momento em que Israel estava na terra, não se falaria fora do acampamento, mas fora da aldeia, fora da cidade, o que corrobora mais uma vez a autoria mosaica, porque eles deveriam viver fora do acampamento. Levítico 17 pressupõe, por exemplo, que os israelitas estavam perto do tabernáculo, capazes de abater um animal próximo ali do tabernáculo, ou dentro do próprio tabernáculo. Eles não poderiam abater fora, não poderiam sacrificar em outros lugares. O livro de Ezequiel está repleto de referências a Levítico. Ora, se Levítico, de acordo com a crítica das fontes, é um texto de orientação sacerdotal e por isso da fonte P, que é pós-exílica, como é que Ezequiel, que é do período exílico, citaria Levítico? Ezequiel 22, 26, por exemplo, cita Levítico 10, 10, quando fala sobre a distinção entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Outros textos, por exemplo, como Ezequiel 20, 11, remonta a Levítico 18, 5. Então, quando nós olhamos para as próprias evidências internas do Pentateuco, há uma corroboração de um autor antigo do segundo milênio, e não de autores posteriores, quando Israel já estava na terra. Deuteronômio, por exemplo, segue o modelo dos tratados hititas do
segundo milênio e não dos tratados assírios do primeiro milênio. Os estudiosos da crítica dizem que a fonte deuteronomista, foi produzida durante o período do rei Josias, quando os assírios dominavam o mundo daquela época. E ele seguiu então o modelo dos tratados assírios, mas tem um probleminha aí. Porque os tratados assírios, eles só tinham maldições. No final desses tratados, invocava-se uma série de divindades para amaldiçoar o vassalo se não fizesse aquilo que foi exigido ali no tratado. Mas quando nós olhamos para Deuteronômio, nós encontramos bênçãos e maldições, algo que era muito comum nos tratados hititas do segundo milênio, o que indica um autor não do primeiro milênio, na época de Josias, ou antes, na época de Ezequias, mas o que indica sim é um autor do segundo milênio, naquilo que nós diríamos ser a época de Moisés. Aliás, os tratados assírios, eles não tinham um prólogo histórico falando da relação, da história do relacionamento entre o suzerano e o vassalo. Os hititas sim, geralmente descrevendo o vassalo como rebelde, perverso, e o suzerano como bondoso e cuidadoso. É o que nós encontramos em Deuteronômio de 1 a 4, esse prólogo histórico, descrevendo a bondade de Deus para com Israel. Até expressões paralelas como Berit e Alá, aliança e juramento, elas eram usadas de maneira paralela nos tratados hititas, mas jamais aparecem nos tratados assírios. Por exemplo, lá em Deuteronômio 29, 12 diz: para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. A palavra juramento e aliança são paralelas aqui. Algo que acontecia nos tratados do segundo milênio, os hititas, mas não nos tratados do primeiro milênio, na época dos assírios. Então, nós podemos concordar com a Joyce Baldwin quando ela diz que depois de 200 anos de crítica bíblica no Ocidente, é preciso encarar o fato de que mesmo conceitos estabelecidos tais como o Pentateuco têm sido abalados por teorias conflitantes quanto à autoria. Na ausência de critérios objetivos, não há qualquer maneira, fora do consenso entre os estudiosos que dura algum tempo, de avaliar todo o árduo trabalho despendido na busca de fontes, mas que resultou no número tão variado de possibilidades. A crítica das fontes ela não se sustenta porque ela se contradiz em todo o seu processo de produção dessa teoria, né? E porque o mínimo exame do Pentateuco, como nós fizemos agora, não sustenta, pelo contrário, acaba lançando uma crítica e suspeita sobre a própria hipótese documentária, sobre a própria crítica das fontes. Como diz Carlos Oswaldo no seu livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, sem dúvida Moisés foi mais que um autor. Ele foi o sintetizador de tradições orais e, quem sabe, escritas que remontavam ao tempo dos patriarcas. Seus 5 livros, eu diria, os seus 5 volumes, deram a Israel a perspectiva divina sobre o surgimento do universo e da nação israelita, bem como sobre o papel que ela desempenharia dentro do plano de Deus. Tais ideias eram fundamentais na hora crítica em que Israel se defrontaria com a mais idólatra e imoral das antigas culturas do Oriente Médio. Por isso, provavelmente, os livros receberam a sua forma mosaica final nas Campinas de Moabe, por volta ali do ano 1400, para quem defende uma autoria, uma datação mais antiga para o Êxodo, ou talvez do meados ali do século XIII, para quem defende um Êxodo posterior, pouco antes de Israel entrar na terra de Canaã e assumir a sua plena condição como nação independente. Aí pode vir uma questão. O que nós fazemos com textos que parecem indicar um momento posterior a Moisés? Por exemplo, como nós explicamos Deuteronômio 34, que narra a morte de Moisés? Se Moisés é o autor, mas ele está morto, quem foi que escreveu o capítulo 34 de Deuteronômio? Ou até, por exemplo, Gênesis 36, que fala dos reis de Edom que viveram antes ou que governaram antes dos reis de Israel. Ora, na época de Moisés não tinha rei, então por que falar dos reis de Israel? Esses pequenos trechos, por exemplo, um versículozinho de Gênesis 36, ou o final do livro do Deuteronômio 34, são trechos pequenos, foram frutos de atividades editoriais. Mas uma atividade editorial não indica uma segunda autoria. Significa que depois de Moisés,
Deus levantou outros homens da nação de Israel para fecharem, para darem um acabamento final ao livro de Pentateuco, que é de autoria mosaica, mas que sofreu algum outro acréscimo editorial, também inspirado, também conduzido por Deus. Dizer que houve edição no Pentateuco, como o acréscimo de Deuteronômio 34, não é negar a autoria mosaica, mas reconhecer que Deus inspirou também algum outro homem, algum outro personagem na história de Israel para concluir aquilo que era necessário no livro de Deuteronômio. Eu gosto de usar um caso específico bem prático para ilustrar e fechar esse nosso vídeo aula. Algum tempo atrás, uma editora cristã pediu que eu escrevesse 60 livros sobre mulheres da Bíblia. 60 textos, perdão, sobre mulheres diferentes da Bíblia. Então eu tive que procurar 60 mulheres da Bíblia e escrever sobre elas. E eu escrevi e cada texto deveria ter um número de caracteres específico. Às vezes o meu texto passava esse número de caracteres. Às vezes o texto que eu escrevi era uma mulher que não tinha muita informação, ficava um pouco aquém desse número de caracteres. O meu texto, o texto que eu escrevi, eu então seria o autor desse texto, passou por um editor que precisou ajustar o meu texto ao número de caracteres necessário. Então, por exemplo, às vezes quando o texto estava um pouco menor e falava o Senhor chamou Sarai, né, de abençoada, né, alguma coisa assim, esse editor, então, para poder completar aquele texto que não estava com o número de caracteres adequado, ele acrescentava, por exemplo, dizendo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, né, chamou Sarai de abençoada. O que ele fazia era apenas ajustar algumas questões de texto que não mudava a minha autoria, não mudava o sentido daquilo que eu escrevi. Então, nós podemos reconhecer que o Pentateuco foi escrito por Moisés, ele é o autor que Deus inspirou para produzir esse texto, mas o Pentateuco sofreu pequenos acréscimos que em nada mudaram a autoria de Moisés e que nada mudaram o sentido do grande texto que Moisés produziu. Esse editor não tirou a minha autoria, ele continuava sendo o editor do texto e eu o responsável por produzi-los. As edições do Antigo Israel não tiraram a autoria mosaica, apenas complementaram ou deram um acabamento final do livro que ele produziu.